Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Prosa no Semiárido, o videocast do MOC. Este programa é realizado pelo Movimento de Organização Comunitária, o MOC, e desenvolvido pelo Programa de Comunicação e Cultura, o PECOM. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, o Dia Internacional das Mulheres. Você sabe por que essa data existe? Mais do que um dia de luta, o 8 de março é um dia de reivindicação pelos direitos, igualdade e justiça para as mulheres. O 8 de março remete a uma luta do século XX, das trabalhadoras que lutavam por condições mais dignas de trabalho, por redução da carga horária, por melhores salários. Desde então, essa luta continua até os dias atuais. Nós temos conquistas, mas temos muitos desafios de desigualdades salariais, desigualdade de gênero, da violência de gênero, da violência política, do pouco espaço de participação das mulheres na sociedade e na política. Então, nós ainda reivindicamos terra, trabalho, salários, com mais equidade e uma vida sem violência. A luta das mulheres do campo é histórica. Elas produzem grande parte da alimentação. Porém, elas têm dificuldades de acessar políticas públicas e também recursos. É nesse cenário que o MOC, o PG e os demais movimentos sociais buscam o fortalecimento de mulheres. O fortalecimento econômico, o fortalecimento social, um fortalecimento político, para que a gente pense o enfrentamento das desigualdades de gêneros e desigualdades sociais. E para essa conversa temos duas convidadas muito importantes. Selma Glória, coordenadora do Programa de Gênero, Geração e Igualdade Racial, o PG do MOC, uma ativista importante na luta ao direito das mulheres. Esmeralda Lana, advogada e pesquisadora, combativa e sempre muito representante no que se fala do direito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui. Vou falar de novamente, mas eu acho que foi num tempo atrás aí, nesse bate-papo com vocês, sobre os direitos das mulheres. É sempre uma honra, sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, Como a Heloísa, ela já adiantou a minha apresentação, meu nome, Selma Glória, na coordenação deste programa, que é tão relevante, não só para a instituição MOC, mas para a nossa atuação junto com as mulheres, com outros movimentos que vieram muito antes de nós, sobretudo na região semiárida, no território aqui, Portal do Sertão, enfim. Então, aí essa nossa trajetória e esse nosso bate-papo vai falar um pouquinho sobre como é que isso tem se dado ao longo do tempo. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Esmeralda Lana, advogo. Também faço pesquisa na área das ciências sociais, com recorte na ciência política, para compreender a representação feminina no legislativo e, paralelo a isso, gosto de atuar também no direito das mulheres, participo da comissão das mulheres da OAB de Feira de Santana e a gente tem esse contato diretamente com a sociedade, um trabalho que vai para além muros da nossa instituição de classe. Muito obrigada, meninas, pela apresentação. Então, segundo a ONU, 70% das pessoas em situação de pobreza no mundo são mulheres. No semiárido, isso se reflete na dificuldade ao acesso à terra, no trabalho informal e na sobrecarga do cuidado com a casa e com a família. Selma, para começar, nos conte um pouco sobre como o PG tem atuado e qual o impacto ele tem causado na vida das mulheres. Então, o PG, a gente apelida, que é o Programa de Gênero, Geração e Igualdade Racial, ele atua diretamente com, eu vou chamar de 3 sujeitos de direitos, que são as mulheres, crianças e adolescentes e juventudes. E todas as nossas ações, ela tem como eixo orientador, a dimensão de gênero, de igualdade racial e o protagonismo desses sujeitos nos seus territórios. E aí, falar da atuação no PG mais especificamente no campo do direito das mulheres, nessa atuação, eu acho que é importante trazer um desafio que ele é crucial, acho que para toda a sociedade, e que nós não fugimos à regra, que é trabalhar com os 3 eixos de opressão na área de atuação do MOC, que aí a gente está falando de mulheres, a gente está falando de mulheres negras e a gente está falando de mulheres pobres. Então, quando a gente fala
da base dessa pirâmide, essa base da pirâmide, ela é majoritariamente ocupada por esses sujeitos, mulheres, negras e pobres. E aí, quando a gente fala da atuação do MOC nesses territórios, nesses lugares, né? Quem são essas mulheres? Essas mulheres, na sua grande maioria, elas são mulheres rurais, elas são mulheres da periferia, né? Periurbana, como a gente geralmente chama. Elas são mulheres negras, na sua maioria ou pretas ou pardas, né? E boa parte dessas mulheres, elas são pobres, elas são mulheres de baixa renda, ou elas são agricultoras, ou elas são donas de casa, enfim, essa diversidade, né? Mulheres jovens, estudantes, essa diversidade de mulheres na nossa região. E aí, diante dessa atuação que ela já é desafiadora, então o programa ele tem buscado atuar no apoio às organizações de mulheres, no fortalecimento do protagonismo da juventude, de crianças e adolescentes, abordando e fortalecendo a dimensão de gênero, a dimensão de raça, para que esse reconhecimento ou autorreconhecimento ele seja também um elemento que fortaleça o protagonismo, que fortaleça a atuação de meninas e mulheres nas suas comunidades, nos seus municípios, nos seus territórios. Então, é nesse lugar que nós estamos constantemente com as mulheres também nos desafiando a aprender a fazer melhor, aprender a fazer com elas, né, e por elas. Esmeralda, dentro do seu trabalho no direito, quais barreiras legais as mulheres ainda enfrentam para essa garantia? São barreiras históricas. A gente percebe o machismo, o racismo, né, dentro da nossa estrutura social. E isso impede que hoje, por exemplo, a gente veja mulheres alcançando espaços de poder, de gestão, de decisão e até mesmo espaços dentro, por exemplo, de unidades privadas. A gente precisou de uma lei recente, inclusive, para poder falar de igualdade salarial, algo que já estava previsto na nossa Constituição de 88, algo que no início do século XX já existiu, né, pela Organização Internacional do Trabalho, determinando que não poderia haver essa diferença. Então, a gente percebe que são inúmeras barreiras. Então, barreiras econômicas, né, barreiras dentro, inclusive, né, da sua unidade familiar, por conta das violências sofridas. Então, a gente percebe que esse caminho ele é árduo e que essa luta pelos direitos ela tem que ser constante e estarmos vigilantes. Porque, senão, a primeira vez, né, que a gente vai ter um alcance, a gente pode também retroceder. Então, temos que pensar sempre nesse sentido. Bom, Selma, sabemos que o PGI trabalha com transversalidade de gênero. Como essa abordagem é aplicada nos projetos e por que ela é tão importante? Eu acho que no decorrer do tempo, no avançar do tempo, eu acho que nós fomos criando, vou chamar de maturidade, né? Maturidade política, uma compreensão maior institucional. E aí a gente meio que ultrapassa essa dimensão da transversalidade para, de fato, a incorporação da dimensão de gênero, né? No reconhecimento da necessidade de equilibrar a participação de homens e mulheres, né, no acesso às políticas públicas, no acesso à terra, a conhecimento, a parte das formações políticas, da assistência técnica, né? Então, a gente passa a incorporar a dimensão de gênero nos projetos institucionais para que essa não seja uma tarefa restrita a um programa, mas que toda instituição ela esteja imbuída nessa missão, nesse comprometimento político de reconhecer as desigualdades e, a partir dos projetos implementados, fazer com que essa balança ela consiga, de alguma forma, se equilibrar. É certo que o equilíbrio ele ainda está muito distante, mas promover acesso a conhecimento, promover acesso a políticas públicas, fortalecer politicamente para que as mulheres elas possam incidir
nos espaços de decisão política, de controle social. Então, a gente avalia que nós fomos amadurecendo com o tempo, e aí a gente fala, olha, não vamos colocar aqui porque a transversalidade, de uma certa forma, ela acaba sendo um negócio pontual sem muita obrigação, né? E aí a gente ultrapassa essa linha da transversalidade, a gente busca, de fato, fazer a incorporação da dimensão de gênero para equilibrar a participação e o acesso das mulheres aos seus direitos, promovendo autonomia, né, e equidade. Complementando o que Selma trouxe, como a falta dessa perspectiva de gênero no direito impacta as mulheres na busca por justiça? Tentando minimizar essa perspectiva que não existia, de fato, dentro do cenário jurídico, o CNJ, em 2021, ele estabeleceu que todos os servidores, né, magistrados, todas as pessoas que estão inseridas nesse sistema de justiça, elas devem aplicar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Em 2023, esse protocolo ele se tornou obrigatório. Então, hoje, dentro do sistema de justiça, deve ser, de fato, utilizado esse protocolo. Por quê? Porque quando a gente for, né, para uma ação trabalhista, por exemplo, a gente vai olhar uma demissão não apenas com o olhar do direito do trabalho. A gente vai olhar também com essa perspectiva de gênero, porque pode ter acontecido um assédio moral, um assédio sexual, e isso impactar diretamente no resultado do processo. Dentro do âmbito das famílias, por exemplo, a gente perceber que existiam violências que aconteciam contra essa mulher, ou seja, uma violência, por exemplo, patrimonial, ocultação do patrimônio do casal, o homem que utilizava, né, outras pessoas para ocultar esse patrimônio e não fazer a partilha dos bens quando do divórcio. Então, hoje a gente tem esse protocolo que ele vem sendo implementado e que nós, advogados e advogadas, também devemos utilizar, porque dessa forma nós chamamos a atenção do judiciário para aquela situação. E então, Selma, a violência contra a mulher ainda é um grande problema. Como o programa tem mobilizado os territórios na perspectiva de enfrentar essa realidade? Eu acho que uma das questões que para a gente continua sendo crucial é fazer uma ampla divulgação de algo que culturalmente ainda é naturalizada, que é a violência, né? Então, desconstruir esse estigma da culpabilização, do merecimento, né, do ser frágil. Então, a gente ainda atua nessa perspectiva de ajudar as mulheres a se reconhecerem como sujeitos de direito e que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos, né? E de quais violências nós estamos falando? Porque na maioria das vezes, né, Esmeralda, a violência ela ainda é tida apenas como aquela que deixa a marca. Então, as mulheres elas têm ainda dificuldades, muitas delas, a gente fala, mas a gente está aí com acesso a tecnologias, todo mundo tem celular, mas nem sempre a gente consegue filtrar, ou seja, a gente que tem tanto acesso, às vezes não consegue filtrar o que de fato é tão relevante para a gente. Então, a gente não pode generalizar de que todo mundo hoje já sabe, né? Então, a gente ainda lida com o desafio de desnaturalizar. A violência contra meninas e mulheres, ela não é normal, ela não é natural, ela não é algo familiar, né? E de quais violências a gente está falando, já que a violência ela é reconhecida como aquilo que deixa marca. Não deixou marca, não é violência. E aí, tanto nas ações formativas, acho que um outro desafio muito presente nos nossos territórios eu não falo ausência, mas a insuficiência de equipamentos, né? Então, tem municípios, por exemplo, que não tem centro de referência de atenção às mulheres. Ok, não tem um centro de referência, mas o que é que tem na estrutura da assistência social que pode dar um suporte mínimo para essa mulher, né? Tem município que criou sala lilás, tem município que faz um atendimento mais qualificado, né? A partir disso que Esmeralda trouxe, trazendo a questão de gênero, né?
a vulnerabilização do direito das mulheres para que essas mulheres elas tenham uma escuta mais qualificada. Mas tem município que não se atenta, ou que não quer, ou que não tem vontade política. Então essas mulheres elas têm dificuldade de qual vai ser essa porta de entrada, né? Então a gente ainda lida com a insuficiência de equipamentos, de sensibilização e de entender que atuar na perspectiva do enfrentamento à violência contra as mulheres não é só um período de campanha, não é a cada ano, né? A gente todos os anos nós fazemos a campanha dos 21 dias de ativismo, mas é muito mais que isso. Se eu fortaleço a autonomia econômica dessas mulheres, eu estou incentivando de alguma forma a sair de um ciclo de violência quando um desses fatores é a dependência econômica, né? Se eu estou promovendo espaços onde garanta a participação dessas mulheres, incentivo a escolaridade, as meninas, as jovens, eu estou fazendo um trabalho preventivo para que elas reconheçam agora, para que na frente elas não sejam uma vítima de violência. Então o trabalho do enfrentamento à violência, ele não pode ser pontual, ele não pode ser ocasional, ele precisa ser constante. Quando a gente pensa em políticas públicas, quando a gente pensa em inclusão, quando a gente pensa em acesso aos direitos, acesso aos equipamentos, né? Enfim, quando a gente elabora políticas e garante ali o acesso dessas mulheres, ou priorizar políticas públicas com recorte para as mulheres negras, para as mulheres que estão em situação de violência, que estão com medida protetiva, que são pobres. Então, todas as ferramentas, elas se fazem extremamente necessário. Então, nesse lugar desafiador constante, mas muito necessário, que o programa ele se situa, né? A campanha ele vem com esse chamamento geral da sociedade, provocando, né, a gestão pública, provocando o Estado, municípios, enfim. Mas esse processo ele é contínuo, né? Ele cotidianamente a partir de tudo que nós realizamos. Então, lá no final, a gente quer mulheres vivendo com dignidade, com autonomia e sem violência, mulheres e meninas. Obrigada, Selma. Esmeralda, do ponto de vista jurídico, quais são essas ferramentas? O que pode ser feito para fortalecer essa busca e esse encontrar dos direitos, especialmente para as mulheres do campo? Eu acho que um dos movimentos mais necessários é a gente sair desse mundo jurídico, desse encastelamento, desses muros que a gente vive com relação à justiça e ir até a população. Então, a gente fazer movimentos nas comunidades, nas favelas, nos distritos, no semiárido, é justamente levar essa informação de forma acessível. Ou seja, uma linguagem que todas as pessoas elas podem compreender, né? Tirar todas aquelas capas, aquelas amarras que o mundo jurídico perdura por aí há muitos anos. Então, quando a gente consegue acessar, a gente consegue ter transformações. E não tenho como pensar de forma diferente se não iniciar pela educação. A gente fazendo esse movimento de levar palestras, de dialogar, de fazer reuniões para poder passar esses direitos, mas também não se acomodar neste local. A gente conseguir também mobilizar a esfera política para a implementação de políticas públicas, porque não tem como a gente falar de transformação social sem a gente perpassar pela política e pelas políticas públicas. E, né, fazendo um recorte aqui com relação ao gênero, à violência, a gente não tem como, por exemplo, falar com a mulher, denuncie, rompa com esse ciclo de violência, sendo que existe uma dependência emocional e não existe um suporte emocional, como o Selma falou, que muitos municípios não têm uma estrutura para poder fazer esse atendimento. A gente não tem como falar, rompa esse ciclo de violência, sendo que a mulher, ela tem uma dependência financeira, então a gente vai falar, tá, denuncie medida protetiva. E no outro dia, ela vai colocar comida dentro de casa como? Ela vai pagar as contas como? Ela vai sustentar os filhos como?
Então, a gente precisa de políticas públicas para incentivar essa mulher a se inserir no mercado de trabalho, a se reinserir no mercado de trabalho. Até uma creche, uma escola de tempo integral que dê apoio para essa mulher deixar esses seus filhos enquanto ela está exercendo o trabalho. Então, são diversas formas da gente fazer essa atuação, que é para além de a gente buscar a justiça no sentido literal de ter uma decisão que proteja. Só fazendo, Esmeralda, um gancho com a sua fala, acho que a gente pode dar uma notícia fresquinha aqui, né? Falando da importância do âmbito da educação, de trabalhar essa perspectiva da igualdade entre meninos e meninas, homens e mulheres, enfim. O MOC vai começar a execução de um projeto que é apoiado pela SPM, a Secretaria de Política para as Mulheres, chamado Oxe Me Respeita nas escolas, né? Então, nós vamos atuar com 40 escolas. Vai ser uma atuação com estudantes, servidores, servidoras, né? Com as redes municipais, nas escolas, buscando justamente desde cedo, esse entendimento do direito, das violências, de uma forma lúdica, de uma forma, né, que meninos e meninas possam participar e se sentir também ali protagonista nessa luta. Então, eu acho que a educação a gente vê também como esse espaço extremamente importante, né, de avançarmos aí nessa pauta do direito. Maravilha! Então, Selma, você pegou um gancho de Alana e eu vou pegar um gancho de você, porque eu lhe perguntar agora justamente sobre essa organização. Como isso tem incentivado a participação política das mulheres, principalmente falando de onde o PG atua? Então, o PG ele atua também com assessoria a organizações de mulheres, né? Sejam associações de mulheres, sejam movimentos de mulheres trabalhadoras rurais, cooperativas de mulheres. E uma das frentes que a gente considera extremamente importante é fortalecer politicamente, né? Ajudar as mulheres em aspectos muitas vezes políticos, de base legal, da participação e incidência política delas nos espaços. Então, quando a gente tem organizações de mulheres que são atuantes, que representam, né, legitimamente outras mulheres, elas vão para esses espaços com uma pauta que ela é coletiva. Então, a gente tem os espaços que são os conselhos municipais do direito das mulheres, os fóruns, os colegiados territoriais, os conselhos estaduais, os conselhos de educação, de segurança alimentar. E em todos esses conselhos, se a gente tem a participação ativa dessas mulheres, das jovens também, tem conselhos municipais de juventude, então a participação delas nesses espaços é justamente para propor políticas públicas para aquele coletivo, propor ações efetivas no município ou implementação de leis que são necessárias para a vida delas, para o acesso, para a garantia e o acesso aos direitos. Então, o nosso papel ele é construir com as mulheres possibilidades, caminhos, movimentos, enfrentamentos, né, das diversas formas. Então, acho que a incidência política, sem dúvida, ela continua sendo aí essa ferramenta de proposição política e de garantia do direito das mulheres. E então, Esmeralda, como você vê a importância da educação jurídica para que essas mulheres conheçam e reivindiquem seus direitos? A gente faz na OAB, inclusive, já o OAB nas escolas, que é justamente esse movimento de palestrar para crianças e adolescentes e jovens também sobre os seus direitos, né? Sobre a Lei Maria da Penha, sobre as formas de violência, sobre como denunciar, sobre a rede de proteção em Feira de Santana que a gente tem de forma completa. A gente leva também para espaços de trabalho, então a gente leva para empresas, a gente leva para indústrias, para justamente conversar e começar a alcançar. Então, quando a gente propaga essas informações, quando a gente propaga essas legislações que existem para proteger as meninas e as mulheres, a gente começa a ter mulheres cada vez mais cientes dos seus direitos e cientes também de onde buscar ajuda. A gente teve o lançamento recente da Carta de Serviços de Proteção de Atendimento à Mulher, que a gente tem dentro dessa carta todos os órgãos e instituições
e movimentos que fazem parte desta rede. Então, justamente nessa carta tem o que cada órgão faz, qual é o seu papel, sua localização, o seu telefone, justamente para que a gente consiga, no momento em que seja necessário ativar um desses órgãos, as pessoas elas terem esses contatos de forma fácil. Então, a gente conseguir levar para a sociedade todas essas informações e aproximar essas instituições e órgãos é, de fato, extremamente importante para que a gente consiga levar esses direitos para todas as pessoas. Muito obrigada. Meninas, que conversa enriquecedora. Foi muito bom. Acabo de sair aqui com uma aula. Que prazer imenso estar com vocês aqui. Esmeralda e Selma, muito obrigada por compartilhar conhecimento, compartilhar luta e que gás, não é, que vocês vêm aqui trazer para que a gente continue. Tempo passa rápido, né, gente? Voou, já foi, acabou, né? Acabou esse dia, mas a gente espera conversar outras e outras vezes, né, de formas diversas aí. É importante trazer aqui para vocês que neste ano de 2025, a gente também tem a Marcha das Mulheres Negras. Essa marcha ela vai acontecer em novembro em Brasília. E aí eu gostaria aqui de chamar a atenção, né, nos colocar enquanto MOC junto com as mulheres que já estão na linha de frente há muito tempo. A gente está chegando para somar, a gente está chegando para apoiar, né, dizendo a importância de apoiar a Marcha das Mulheres Negras. Como nós falamos no início desse nosso bate-papo, a base da pirâmide na nossa sociedade, ela ainda é preta, ela é feminina e ela é pobre. Então, a gente precisa, em todos os aspectos, as dimensões, reconhecer esse tripé da opressão, apoiar os movimentos, apoiar e incentivar a participação das mulheres negras, né, das mulheres quilombolas, rumo aí à Marcha 2025, por justiça, por reparação, pelo bem viver. Então, a gente não pode falar de uma sociedade mais justa, mais equitativa, sem a gente trazer para o centro aqui do nosso debate as mulheres, sobretudo as negras, as pobres, enfim. Então, eu acho que essa luta constante nossa, esse compromisso que deve ser reafirmado, né, sempre. Muito obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer estar aqui, conversar com vocês. E justamente está chegando, né, uma data que a gente relembra, que a gente pensa muito sobre os direitos das mulheres e que a gente não pare apenas no 8 de março. Que a gente reverbere e ecoe vozes, né, de luta por todo o ano, porque literalmente é uma luta diária para a gente poder conseguir avançar nos direitos das mulheres, garantir a efetividade das leis já existentes e busca por ampliação desses direitos. Então, que a gente faça sempre esse olhar justamente como o Selma traz, esse olhar, né, interseccional, que a gente perceba que as mulheres elas são individuais, né, elas têm suas singularidades, pluralidades e somos também ao mesmo tempo plurais. Então, que a gente tenha essa percepção e que a gente tenha, de fato, uma sociedade justa, igualitária, como a nossa Constituição ela preconiza, e que a gente possa viver num mundo sem violência, num mundo mais acessível e num mundo que a gente consiga, de fato, dizer que nós temos uma igualdade, né, de gênero, uma equidade racial. Obrigada mais uma vez, meninas. O Dia Internacional das Mulheres é um dia de luta. Cada ação, cada diálogo e cada conquista faz toda a diferença na vida de milhares de mulheres. Vamos juntos e juntas fortalecer o protagonismo das mulheres, incidir politicamente e acessar direitos afirmando as nossas identidades e enfrentar as desigualdades de gênero. E para saber mais sobre as ações do MOC, siga as nossas redes sociais e acompanhe os nossos canais. Aqui na produção comigo, Alan Suzarte e Kívia Carneiro. Até a próxima!